Supremo deve retomar hoje o julgamento sobre a validade das delações e papel do relator em homologações. E você vai ver também. Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na Operação Revanche, que investiga o contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil. Após pronunciamento do presidente Michel Temer, rebatendo acusações sobre corrupção passiva, Procuradoria-Geral da República reafirma em nota que denúncia é baseada em provas robustas. STF retoma nesta tarde julgamento sobre validade de colaborações premiadas da JBS. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, redistribui 5 inquéritos decorrentes de delações da Odebrecht. E segunda turma do Supremo nega pedido para que integrante de organização criminosa condenado por tráfico de drogas recorra em liberdade. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre desde cedo mandados da Justiça na Operação Revanche, que investiga o contrabando de cigarros no Paraguai para o Brasil. As ações se concentram em São Paulo e no Paraná. A repórter Carolina Chaves tem as informações atualizadas para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, foram cumpridos 15 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão. E os bens dos envolvidos também foram bloqueados. Segundo as investigações que começaram em 2014, a organização criminosa distribuía cerca de 800 mil maços de cigarros vindos do Paraguai por dia, faturando 30 milhões de reais por mês com a importação ilegal. A organização criminosa mantinha uma estrutura empresarial para compra, venda, guarda e distribuição dos cigarros com a ajuda de servidores públicos que eram responsáveis pela repressão. Os envolvidos vão responder pelos crimes de contrabando, corrupção passiva e organização criminosa. Érica. Obrigada, Carolina. Definida a lista tríplice com sugestões do Ministério Público Federal para suceder o procurador Rodrigo Janot, o mandato do procurador termina em setembro. A lista será enviada para Michel Temer pela Associação Nacional de Procuradores Federais. O presidente é quem vai dar a palavra final. 1.108 procuradores do Ministério Público Federal votaram. Foi uma adesão de 85%, considerada histórica. O mais votado foi Nicolau Dino, com 621 votos, seguido por Raquel Dodge, com 587, e Mário Bonsalha, com 564 votos. Nicolau Dino é subprocurador-geral da República e vice-procurador-geral eleitoral. Atuou como conselheiro no Conselho Nacional do Ministério Público e coordenou a Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal. Dino é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Raquel Dodge, também subprocuradora-geral da República, atua na área criminal no Superior Tribunal de Justiça e em assuntos relacionados ao consumidor e à ordem econômica. Dodge é mestre em Direito pela Universidade de Harvard. O subprocurador-geral Mário Bonsalha atua no STJ, na área criminal e no direito público. Bonsalha é doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. A lista com os 3 nomes vai ser agora enviada ao presidente. Michel Temer faz então a indicação. Ele não é obrigado a escolher o novo procurador-geral da República apenas com as opções dessa lista. Mas nos últimos 14 anos, os outros presidentes indicaram o nome mais votado. A votação para formar a lista foi promovida pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O presidente da NPR, José Robalinho Cavalcante, disse que acredita que Michel Temer vai manter o compromisso de eleger um nome da lista, como vem ocorrendo desde 2003. Esses 3 nomes estão altamente capacitados a dar continuidade ao trabalho independente, isento e impessoal do Ministério Público Federal. Depois da indicação de Temer, o nome é encaminhado para o Senado, onde vai passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois por uma votação no plenário. A Justiça em São Paulo está decidindo agora se anula ou não o júri popular que condenou o advogado e ex-policial militar Misael Bispo de Souza a 20 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada, a advogada Mércia Nakashima. O Tribunal de Justiça também poderá votar nesta manhã se diminui ou aumenta o tempo de pena do condenado. O corpo e o carro de Mércia foram encontrados em 2010 dentro de uma represa em Nazaré Paulista, na região metropolitana de São Paulo. A vítima tinha sido baleada e morreu afogada.
Em março de 2013, os jurados condenaram Misael Bispo, ex-namorado dela, pelos crimes de homicídio doloso qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa de Mércia. Misael sempre negou o crime. Ele foi condenado a 20 anos e atualmente cumpre a pena em regime fechado na penitenciária de Tremembé, no interior do estado. No recurso apresentado à Justiça, os advogados argumentam que a decisão dos jurados foi contrária às provas do processo e teria ocorrido cerceamento de defesa. O Supremo deve retomar hoje o julgamento sobre a validade das delações e o papel do relator nas homologações. O repórter Gabriel Seafrei, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. O julgamento deve ser retomado nesta quarta-feira com o voto de 4 ministros: Marco Aurélio, Celso de Mello, Gilmar Mendes e a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Além de decidir pela validade das colaborações premiadas dos donos da JBS e pela manutenção do relator do processo, o ministro Edson Fachin, eles vão também analisar se há possibilidade de mudança nos benefícios concedidos aos empresários donos da JBS. Até agora, 7 ministros já votaram nesse processo e decidiram pela manutenção do relator do processo, o ministro Edson Fachin, e também pela mudança nos benefícios somente ao final dos processos ou em caso de descumprimento de algum acordo por parte dos colaboradores. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, redistribuiu 5 inquéritos abertos depois das delações dos executivos da empresa Odebrecht. Esses inquéritos estavam sob a relatoria do ministro Edson Fachin, mas foi verificado que os mesmos não têm conexão com os processos relativos à Operação Lava Jato. Com essa redistribuição, os inquéritos foram repassados aos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. Essa redistribuição dos inquéritos atendeu o pedido do ministro Edson Fachin e da Procuradoria-Geral da República. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou a liberação do passaporte de um ex-cônsul português condenado por integrar um esquema de jogos ilegais. A primeira turma julgou habeas corpus em favor de ex-cônsul português que foi condenado a mais de 40 anos de prisão por integrar esquema de jogos de azar. O ex-cônsul, que recorre da condenação em liberdade, teve seu passaporte apreendido depois de uma viagem internacional autorizada pelo STF. Por meio de habeas corpus, a defesa pediu a devolução do documento, pedido que foi negado pela primeira turma. O presidente da turma, ministro Marco Aurélio, encerrou a sessão com os dados dos julgamentos realizados pela primeira turma neste primeiro semestre do ano. Ao todo, foram julgados 2.811 processos, sem incluir os julgamentos do plenário virtual. E a segunda turma do Supremo negou o pedido de um traficante que integra o PCC para recorrer em liberdade até o trânsito em julgado. A defesa de um homem condenado a 14 anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico pediu no Supremo que ele recorresse em liberdade, já que estava solto quando foi condenado em primeira instância. Por unanimidade, os ministros da segunda turma negaram o pedido, alegando que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. O relator, ministro Gilmar Mendes, explicou que o homem havia sido solto pela demora no julgamento e destacou que a gravidade dos fatos e a periculosidade do réu, evidenciada pela extensa folha de antecedentes criminais, justificam a manutenção da prisão. Essa foi a última sessão do semestre. O presidente da segunda turma, ministro Edson Fachin, fez um balanço dos trabalhos. Só no primeiro semestre do ano, em 19 sessões, foram julgados pela turma 1.915 processos. Isto compreende processos julgados no mérito, questões de ordem, medidas cautelares e referendos. Portanto, o total geral de 1.915 feitos, sendo desses feitos 13 avulsos, apreciamos 4 listas e 1.898 processos julgados. 38% dos habeas corpus julgados foram concedidos e cerca de 28% dos processos foram relacionados a tráfico de drogas. Tráfico comparece com 27,9%. Portanto, é um percentual que também chama a atenção. Prisão preventiva com 21,4%. Depois temos a insignificância com quase 6%, 5,95%. O mesmo percentual para o sistema financeiro.
Após a Procuradoria-Geral da República denunciar ao Supremo o presidente Michel Temer e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, por corrupção passiva, o presidente fez um pronunciamento no Palácio do Planalto, cercado por um grupo de aliados. Vamos ouvir os principais trechos. Eu fui denunciado por corrupção passiva. Notem, vou repetir a expressão, corrupção passiva, a esta altura da vida, sem jamais ter recebido valores, nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Eu aguardarei, com toda tranquilidade, uma decisão do Judiciário. Respeito absoluto meu pelas decisões judiciais. Mas, evidentemente, se fosse só o aspecto jurídico, eu não estaria fazendo este esclarecimento à imprensa brasileira e ao povo brasileiro. Eu o faço em função da repercussão política. Quero lembrar que o fruto dessa conversa é uma prova ilícita, inválida para a justiça. Criaram uma trama de novela. Eu digo, meus amigos, minhas amigas, sem medo de errar, que a denúncia é uma ficção. A minha disposição não diminuirá com ataques irresponsáveis. A instituição Presidência da República, não quero ataques a ela, e muito menos ao homem Michel Temer. Não me falta coragem para seguir na reconstrução do país e, convenhamos, na defesa da minha dignidade pessoal. E depois do pronunciamento do presidente, a Procuradoria-Geral da República emitiu uma nota de esclarecimento sobre a denúncia apresentada. De acordo com a nota, a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República é pública e baseada em fartos elementos de prova, tais como laudos da Polícia Federal, relatórios circunstanciados, registros de voos, contratos, depoimentos, gravações ambientais, imagens, vídeos, certidões, entre outros documentos que não deixam dúvida quanto à materialidade e autoria do crime e da corrupção passiva. Ainda segundo a nota, a denúncia foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal e deve seguir todo o trâmite previsto na Constituição Federal. Destaca ainda que o Procurador-Geral da República pauta-se por uma atuação técnica, no estrito rigor da lei, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, e não se furta em cumprir as responsabilidades inerentes ao exercício do ofício. A nota diz ainda que Rodrigo Janot cumpre à risca o comando constitucional de que ninguém está acima da lei ou fora do seu alcance, cuja transgressão requer o pleno funcionamento das instituições para buscar as devidas punições. Se assim não fosse, não haveria um Estado democrático de direito. Sobre o ex-procurador da República e hoje advogado citado no pronunciamento do presidente Michel Temer, a nota esclarece que ele não participou das negociações de acordo de colaboração premiada dos executivos do grupo JF. Ele integrou a assessoria criminal do Procurador-Geral da República de setembro de 2013 a maio de 2015. De maio de 2015 a julho de 2016, ele foi designado para integrar o grupo de trabalho da Operação Lava Jato na PGR em Brasília. A partir de 4 de julho de 2016, ele voltou a ser lotado na Procuradoria Regional do Rio de Janeiro, com processos distribuídos ao seu ofício, atuando junto ao grupo de trabalho somente como membro colaborador. A Polícia Federal no Espírito Santo cumpre mandados da Justiça em uma operação para combater a extração ilegal de granito no estado. Um policial federal foi preso na operação, suspeito de corrupção passiva. A repórter Evne Araújo, ao vivo, tem as informações. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Érica. Esse agente preso estava lotado na Superintendência da Polícia Federal de Vila Velha, no Espírito Santo. A polícia investiga crimes de extração ilegal, corrupção passiva e ativa e organização criminosa. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, 14 de condução coercitiva e 4 de prisão preventiva. Pessoas físicas e jurídicas estão sendo investigadas nesse esquema. Segundo a Polícia Federal, empresários e donos de terras faziam a extração ilegal, mesmo tendo sido proibidos pelos órgãos competentes. Érica. Obrigada, Evne. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Decisão do STJ obriga a faculdade a indenizar a aluna que sofreu danos morais durante trote em São Paulo. A gente volta já já.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, aceitou denúncia da Procuradoria-Geral da República para investigar o senador Edson Lobão por crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele seria sócio oculto de uma empresa e teria agido para obter recursos para a empresa junto à Petrobras, quando era ministro de Minas e Energia. Barroso ainda determinou a quebra de sigilo bancário do senador em 2011 e 2012. Uma faculdade particular de São Paulo vai ter que pagar indenização a uma estudante vítima de trote. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Tâmara é caloura do curso de saúde coletiva na Universidade de Brasília. A estudante diz que, apesar do medo de participar do trote, a recepção dos veteranos foi tranquila. O trote foi de tinta, eles tacaram tinta na gente, farinha de trigo, e achei bastante legal, só que outros trotes de outros cursos são bastante ofensivos. O trote estudantil é uma tradição em muitas universidades, uma espécie de boas-vindas dos alunos mais antigos aos novatos. Mas a prática, que começou como uma brincadeira, se tornou violenta em alguns casos. Este advogado explica que, embora não exista uma legislação específica que trate do tema, a Justiça tem reconhecido que o ato causa ofensa à reputação da vítima. Nesse caso, se aplica a lei genérica, é o artigo 186 do Código Civil, combinado com o artigo 927 do Código Civil. Essa combinação desses dois artigos, que, quando configurada, no caso concreto, a gente vai perceber a ocorrência de um ato considerado, à luz do Código Civil, como sendo um ato ilícito e, portanto, passível de reparação por danos morais. O primeiro trote universitário no Brasil foi em 1831 e acabou em morte na Universidade de Direito de Olinda. Desde então, a prática foi proibida em grande parte das instituições. Mesmo assim, o trote é praticado por alunos e, em alguns casos, o que era para ser uma brincadeira acaba gerando ações na justiça. Foi o que uma estudante de São Paulo fez. Vítima de trote, ela procurou a justiça depois que um grupo de alunos invadiu a sala de aula onde estavam os calouros, que foram agredidos e atingidos com jatos de tinta. De acordo com o processo, os novatos tiveram suas roupas e objetos pessoais destruídos durante o trote. A estudante alegou ainda que os seguranças da instituição não tomaram nenhuma providência e impediram a polícia de entrar no local. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a responsabilidade da faculdade, que foi condenada a pagar indenização por danos morais, equivalente a 50 salários mínimos. A faculdade recorreu ao STJ, alegando que o valor era desproporcional aos danos causados à estudante e pediu redução do valor. Mas o ministro Luiz Felipe Salomão rejeitou o pedido, alegando que a súmula do tribunal impede revisão de provas e que o valor determinado não se mostrou dissoante dos parâmetros estabelecidos pelo STJ. A quantificação do dano moral deve ser medida pela extensão do dano causado. Estamos às vésperas das férias escolares de julho, muita gente programando viagem, já tem agência de viagem vendendo pacotes até para o Réveillon. Nessas épocas, quem pretende viajar precisa tomar muito cuidado para a viagem não se tornar um pesadelo. Marco Aurélio costuma viajar com a mulher para vários lugares do Brasil e do mundo, mas uma dessas viagens acabou não dando muito certo. Ele comprou um pacote de uma semana para Natal, mas quando chegou, o que viu estava longe do que foi contratado. Foi vendido um pacote onde o hotel era um hotel de luxo, próximo à praia, e chegando lá, o bairro era extremamente perigoso, o hotel era bem distante da praia, sem contar que as acomodações não eram nada daquilo que foi vendido. Ele conta ainda que registrou com fotos todo o problema da viagem. Esse material fez parte do processo contra as empresas. A Justiça condenou tanto a agência de viagem quanto a operadora de serviço em Natal ao pagamento de R$6 mil por danos morais e materiais. Apesar da decepção, Marco Aurélio voltou a contratar outros pacotes de viagem e recentemente foi para Punta Cana e dessa vez deu tudo certo. Isso porque ele ficou mais atento. Os próximos pacotes de viagem que tanto eu adquiri quanto ainda vou adquirir, são as preocupações que eu vou ter, é pesquisar no site Reclame Aqui, que foi de grande auxílio, pesquisar também nos próprios sites dos hotéis, porque às vezes da operadora de turismo ele transforma, tem todo aquele Photoshop, vamos dizer assim, nas fotos, e sempre me precaver.
Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Geraldo Tardan. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Como a gente viu na reportagem, né, com frequência acontece aí algum problema na compra do pacote de viagens, né? Por exemplo, no caso desse citado aí na reportagem, a pessoa teve problemas, aí o que ela comprou não estava lá do jeitinho que comprou, teve vários problemas. O que deve acontecer? O que acontece nesse momento para a pessoa buscar seus direitos? O consumidor, se ele fez a compra física, ele foi direto até a loja, ele deve guardar todo o material de propaganda, folder, anúncio, prestar muita atenção no contrato, entrar no site da rede hoteleira. Mas isso ainda mascara um pouco, porque, como ele mesmo falou, é muito bem tratado essas imagens. Então, te passa uma expectativa de que você está contratando algo até superior do que você está pagando. Se isso não condiz com a realidade, porque o código diz que qualquer propaganda, qualquer foto, qualquer anúncio, ele é uma cláusula contratual. E se essa cláusula é descumprida, ela invoca no abatimento do preço do pacote. Então, se ele comprou um tipo de hospedagem e chegou lá, não era a mesma, ele pode pedir à operadora que o troque. Se não conseguir trocar, porque às vezes é período de férias, é alta estação, ele pode pedir no retorno, ele faz uma ação contra a operadora e pede o abatimento do preço proporcional ao serviço que foi prestado para ele. Quer dizer, isso é diferente se a pessoa compra um pacote pela internet, onde ela vê as fotos, ou se ela vai direto numa agência de turismo física ali, ou é o mesmo tratamento que tem que ter? Não, é o mesmo tratamento. A única coisa que difere de quando você compra, e essa pergunta é muito oportuna, pela internet, é que pela internet você pode desistir do pacote em 7 dias. Chama-se prazo de arrependimento, sem pagar nada por isso. Quando você compra numa loja física e você decide não viajar mais, você vai ficar submetido a algumas multas contratuais. Por quê? As pessoas entendem que esse prazo de arrependimento, ele também se estende para a compra física. Não, a compra física você não tem a vulnerabilidade da imagem. Você está ali para comprar. Né? Então você viu, analisou, suponha-se que você tenha lido o contrato. Então tira essa vulnerabilidade do consumidor dele reclamar em 7 dias e pedir a devolução. Mas a indenização por o hotel ou a hospedagem ou o passeio não condizer com o que é anunciado, é o mesmo direito para as duas partes. E se a viagem não for no território nacional, for uma viagem internacional e tiver um problema aí? Olha só, se ele comprou o pacote no Brasil, o ato de comércio é aqui. Se ele montou a viagem dele, independente disso, então ele entrou no site do hotel, no destino, e reservou lá, e chegou lá, ele teve um problema, o ato é lá. Então ele não estaria coberto pelas leis brasileiras se ele montou esse pacote dessa forma. Se ele comprou no Brasil o pacote no exterior, ele procede a ação da mesma forma contra a agência. Nós tivemos um caso agora recente que o consumidor informou, falou, olha, eu vou levar minha mãe e ela é cadeirante. Eu preciso de um hotel com elevador e adaptação para banheiro. Não tinha nenhum dos dois. Então ele foi para um outro hotel, desembolsou do bolso, na volta fez uma ação e pegou o que desembolsou e ainda ganhou danos morais referente a isso. Rapidamente, para a gente encerrar, qual é aí o cuidado que a pessoa tem que ter na hora de comprar um pacote? O principal cuidado nessa época é muito comum ter golpe. Então, desconfie sempre do preço muito abaixo do que o mercado está pagando. Então, às vezes, a passagem hoje, vamos para os Estados Unidos, está R$ 2.100. Você recebe uma promoção de 1.150, 1.230. Isso não é realidade. Ninguém pode te cobrar R$ 1.000 para andar 10 mil milhas. Então, desconfia, tenha atenção redobrada, comunique-se com outras pessoas que utilizaram essa rede que está promovendo, para saber se realmente concretizou ou se é um golpe. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com o Geraldo Tardan, que é presidente do IBDEC, que conversou com a gente a respeito dos cuidados nessa época do ano, na hora de contratar pacotes de viagem. Obrigada, até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TST homenageia ministro Barros Levenhag em última sessão antes da aposentadoria. Voltamos em instantes. A Polícia Federal suspendeu na noite desta terça-feira a emissão de novos passaportes.
Os usuários atendidos nos postos da Polícia Federal até ontem vão receber o documento normalmente. O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuam funcionando. Mas os passaportes solicitados a partir de agora não têm previsão de entrega. De acordo com a Polícia Federal, a medida foi tomada por insuficiência orçamentária, ou seja, falta de dinheiro para as atividades de controle migratório e de emissão de documentos de viagem. A suspensão deve continuar até que a situação seja resolvida. Para isso, de acordo com a PF, é necessária a edição de uma medida provisória editada pela Presidência da República ou a aprovação de um projeto de lei pelo Congresso Nacional que modifique o limite de gastos com a emissão de passaportes para este ano. Em média, 8.000 pessoas por dia são atendidas na Polícia Federal para a emissão do documento. O passaporte de emergência para viagens por motivos comprovados, como saúde, trabalho, catástrofes naturais, continua sendo emitido e entregue normalmente num prazo de até 24 horas úteis. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Barros Levenhagen, foi homenageado na última sessão da subseção 2, especializada em dissídios individuais, em que participa como ministro. Ele vai se aposentar em agosto, depois de 37 anos de magistratura trabalhista. Depois de 37 anos de exercício da magistratura trabalhista, o ministro do TST, Barros Levenhagen, deixa o Tribunal Superior do Trabalho. Ele se aposenta como ministro em agosto deste ano e, durante essa semana, participou das últimas sessões de julgamentos na Corte Superior Trabalhista. Antes de julgar os processos em pauta, os ministros da SDI2 homenagearam Barros Levenhagen. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, lembrou que os dois entraram juntos no tribunal em outubro de 1999 e, desde o início, se espelhou no magistrado. Via como o ministro Levenhagen realmente era um paradigma de magistrado técnico, de magistrado seguro, independente, prudente. E isso fazia com que até seguir Sua Excelência, aprender de Sua Excelência, era o modo mais fácil de se tornar um juiz para quem já havia sido assessor nessa corte, mas que havia escolhido abraçar a carreira do Ministério Público. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, falou sobre o apoio que sempre recebeu de Levenhagen. Foi aquele que me deu a mão no sentido de me mostrar o norte do bom magistrado, do que é ser um bom magistrado, de trilhar uma estrada de justiça e de isenção. Foi o ministro Levenhagen. Eu gostaria de dizer que tenho o ministro Levenhagen no meu coração. Depois de agradecer as manifestações de todos, o ministro Barros Levenhagen lembrou parte da trajetória como magistrado e afirmou que deixa o TST com a consciência de que fez o melhor que pôde. São quase 38 anos de magistratura do trabalho. Saio de mãos limpas, com a consciência tranquila de que fiz o melhor que pude. Trabalhei demasiadamente, mas para uma justa causa. E sempre tive como norte, sobretudo quando assumi a presidência, graças à gentileza e o voto de confiança dos meus pares, o enaltecimento do Tribunal Superior do Trabalho e do Judiciário do Trabalho. Um policial é treinado para ser herói? O artigo 5º desta semana discute o papel de um policial na garantia da vida do cidadão. Ele tem que se arriscar para isso? Os convidados também falam de outros desafios enfrentados pelos policiais e os cuidados na preparação de cada um deles. O artigo 5º vai ao ar hoje, às 8h30 da noite. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Boa tarde para você. Até amanhã. Quando o assunto é partilha de bens, não há diferença entre casamento e união estável, nem entre casais hétero e homoafetivos. A decisão é do Supremo Tribunal Federal e beneficiou aqueles que eram excluídos na sucessão dos bens, mesmo com relacionamento comprovado. Os detalhes estão em grandes julgamentos.